Salmo 34:4, alguém pode ler? E ele respondeu: livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. Eu não vou pregar sobre esse salmo, eu vou pegar o tema para a gente poder falar um pouquinho a respeito da nossa vida, da nossa natureza humana. Que tipo de natureza humana é você? O que você pensa de você? Você se olha no espelho e fala assim: eu sou quem? Diante de Deus você é quem? Corajoso, corajosa, medrosa, tira de letra, suporta, supera, foge, se acovarda, é tímido. Que tipo de pessoa você fala que é? Alguém tem coragem de dizer: eu sou medrosa? Eu sou corajosa? Aleluia. Quem mais pode dizer: eu sou pecador? Isso aí é morte. Pecador. Eu sou o quê? Durante toda a tua carreira cristã, o que foi construído dentro de você? Que tipo de homem, que tipo de mulher, para ter coragem para viver? Que tipo de consciência você tem? Você é o cara, a cara. Então nós vamos falar hoje de pessoas covardes, pessoas medrosas, como você, como eu sou muito medroso. Eu diria para você o seguinte: antes de você ter coragem, você precisa ter medo. O medo ou te derrota de uma vez, ou te impulsiona a continuar. Então nós vamos falar de um cidadão hoje que é a minha cara, que é a sua cara. Nós vamos falar de um juiz. Nós vamos falar de um grande líder de Israel no pior período realmente de derrocada, de destruição, de cativeiro. 40 anos, 20 anos de cativeiro, ia e voltava no período de Juízes. Um período que realmente, se pudesse riscar do mapa, nós poderíamos riscar, porque foi terrível. Tamanha desobediência do povo de Israel. Nós vamos falar de um juiz que teve medo. Alguém sabe que juiz é esse? Que juiz que teve medo? Falou: quem? Eu? De jeito nenhum. Sem coragem. Nós vamos falar de... começa com como? Não é Jeremias, é alguém falou aí atrás. Gideão era medroso e covarde, amém? Tem certeza que ele era esse tipo de homem? Medroso e covarde? Ele era. Assim como também era medroso Moisés. Moisés era medroso? Eu não, Senhor, eu não quero ir para o Egito. Conhece a história de Moisés? Conhece? Moisés, quando Deus o convocou para ir ao Egito libertar o povo, ele falou: nem falar eu sei. Ele tinha medo, mas Deus o mandou e o encorajou. Ele teve coragem para viver. Uma outra pessoa que teve medo assustador foi o rei Josafá, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá foi um homem medroso que, quando ele ouviu que os filisteus estavam circundando a cidade de Jerusalém, ele disse que teve medo. Já leram? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Vai ler lá, mas vê também o que foi que Deus fez com esse homem que teve medo. Nós vamos também ver que Josué teve medo. Ele teve medo de avançar com o povo de Israel em Canaã, tremia de medo. Tanto que Deus falou assim: não, Senhor, aonde você pisar os teus pés, você será invencível. Não temas, eu não te mandei.
mas ele teve medo. Por isso que Deus, no capítulo 1 de Josué, ele encoraja para que Josué, porque Moisés já tinha morrido, não tinha mais ninguém, agora era ele que ia entrar e cumprir a promessa dada a Abraão, a conquista de Canaã, e ele ficou assustado. Então entenda uma coisa na vida: para a gente ter coragem para viver, a gente tem que se assustar, a gente tem que ver o tamanho do inimigo, a gente tem que ficar perturbado. São poucos os Davis que vê um gigante de quase 3 metros e falam: eu vou lá encarar esse animal aí. Mas nós somos pessoas que não somos como Davi. Nós temos uma fraqueza, nós somos de carne, como Davi. Mas Davi era muito especial, não dá para comparar. Então eu não sei quantas vezes você passou na vida por um momento em que você realmente parou para pensar, falando: não dá mais para ir. Pensa em o que já aconteceu com você. Mas pensa também que você está aqui hoje nesta noite. Então você venceu todas as dificuldades. Sim ou não? Amém. Você venceu todas as dificuldades. Então vamos falar de Gideão, no capítulo 6 de Juízes. Eu gostaria que você lesse na sua casa capítulo 6 e o capítulo 7 inteiro, porque nós vamos citar rapidamente por causa do tempo. Não dá para você trabalhar e detalhar exatamente a vida de Gideão. Mas antes de você ler, eu quero que você entenda uma coisa. Nesta época, Gideão, ele era um dos israelitas que tinham medo, porque eles eram atacados. Tudo que eles produziam, os ismaelitas, tudo que é ida, pegava e roubava, matava e levava embora. Gideão, com medo, ele malhava o trigo à noite e guardava em buracos e em caverna. Por quê? Para que os amalequitas não roubassem o seu trigo. Então ele estava com medo de ser atacado, e ele também tinha que trabalhar para guardar o alimento para toda a sua tribo. Então nós vamos ler neste momento aqui em que ele recebe a visita de Deus, no capítulo 6, no verso 11. Então naquele momento em que ele está malhando o trigo, bem de noite, escondido, veja só no verso 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Asbielita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem, o quê? Valente. Então agora você vai virar para trás e vai dizer: olha, você é um homem valente. Ou você é uma mulher valente. Você é uma mulher valente. Embora você não creia, porque Gideão estava com medo, o anjo falou: olá, homem valente. Sim ou não? Sim ou não? Ele estava animando Gideão. Ele já começou a dar uma injeção de ânimo para ele poder viver com coragem. Mas ele não tinha essa coragem. Assim é a nossa vida. De vez em quando Deus chega e diz assim: ei João, valente João, levanta, meu, acorda. Vamos à luta, arregaça a manga, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos acreditar, vamos ter fé. Então Gideão leva a primeira chacoalhada nesse momento em que ele estava assustado. Quem não ficaria assustado? Aí então no verso 13, respondeu Gideão. Respondeu Gideão de que maneira? Amém, Senhor, obrigado por eu ser. O que foi que ele respondeu para o anjo? Ah, Senhor! Quer dizer, já lastimando. Não queria mais ouvir o final da história. Já dizendo: comigo não, o Senhor nos abandonou. Não é isso que ele fala aqui? Senhor, ele diz assim: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Ou seja, o Senhor diz que me chama de valente, o Senhor me colocou na ciranda contra esse povo, o Senhor vai me dizer que eu sou corajoso, mas o Senhor nos abandonou, porque os inimigos são maiores que nós estamos padecendo, nós estamos sendo roubados, nossas vidas estão sendo destruídas. Deus me abandonou. Muita gente fala isso, não fala, gente? A gente não fala isso muitas vezes? O que está acontecendo com a minha vida? Por quê? Por que Deus não me responde? Por que Deus não fala comigo, não me dá uma saída? Então, no verso 14, de novo
o Senhor vira para ele e diz: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Mas Gideão sabia que ele estava sendo enviado? Ele sabia? Não sabia. Você sabe que você está sendo enviado? Você sabia, meu irmão, que Deus está te enviando? Para onde? Para onde Deus pode estar te enviando? Porque o anjo falou para Gideão: o Senhor te enviou. Ou seja, o povo de Israel precisa de você, tua família precisa de você, tua igreja precisa de você, a empresa que você trabalha precisa de você, o teu irmão, o teu filho, teu marido, a tua esposa precisa de você. Eu enviei você para você conduzir o teu lar, eu enviei você para conduzir a tua família, para cuidar da tua família, para não fugir da responsabilidade. É exatamente isso que o anjo está falando para Gideão, trazendo o cara à tona para respirar, para que ele pudesse ter consciência de que Deus tem um plano para a vida dele, assim como Deus tem um plano para a sua, assim como Deus tem um plano para a sua vida. Aleluia! Quantos acreditam que isso é um fato verdadeiro? Amém. Por isso nós somos chamados, gente. Nós estamos vivendo uma era hoje das mais difíceis de todos os tempos. A igreja está malfadada, a igreja está sendo destruída, avassalada por um mundo impiedoso. E Deus convidou você e convocou você para uma batalha. Qual é a batalha? A batalha de pregarmos o Evangelho, salvarmos as vidas que Ele quer que nós salvemos. Então o anjo fala. Aí o que Gideão fala? Ah, pela segunda vez você está dizendo que eu sou o cara. O que ele fala? Não é isso que ele fala? A minha família é a mais pobre e eu o mais miserável de todos. O ser humano sempre tira de escanteio, sempre tenta tirar o seu da reta, porque não quer se esforçar, não quer ter responsabilidade, não acredita no potencial que é o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Você para pensar que quando você se converteu, o Espírito Santo habitou em você. Caramba, que força que esse homem tem, então, descomunal. Ele derruba qualquer porta do inferno. Mas muita gente, dentro da família, dentro da igreja, não dá esse crédito, não acredita que Deus faz dele um grande herói, com coragem para lutar. Amém, gente? Amém. Então, Gideão, ele tenta sair fora novamente. E ele faz o que então para acreditar que ele tinha que ir? O que ele faz? Ele prova Deus. Você já provou Deus alguma vez? Eu não vou ler todo o texto. O que ele fez? Ele pegou um chumaço de algodão. O que ele fez? Botou na relva de noite e falou o quê? Senhor, se tu queres que eu vá realmente, então que esse algodão esteja úmido e toda a relva seca. Não foi isso? Tá, o que aconteceu no dia seguinte? Ele vai lá e vê o algodão molhado e a terra seca. Ele ficou convencido? Não ficou convencido. Como nós também, muitas vezes, né? Falta coragem para a gente entender que Deus está falando com a gente. Às vezes a gente olha para a igreja e nós nos conformamos com a situação da igreja. Será que Deus não está falando conosco para irmos à luta? Para nós olharmos para dentro de nós mesmos nos restaurarmos, nós mesmos buscarmos força onde nós sabemos que existe, que é no trono da graça do Senhor. Às vezes nós criticamos a obra do Senhor, criticamos a igreja, nós somos o próprio obstáculo contra a obra do Senhor. Então, Gideão aqui, ele fala, bom, tá, estou quase indo, mas não vou ainda. Aí ele falou, agora eu vou falar o contrário, eu quero que o Senhor, nesse algodão, ele permaneça seco à noite e a relva fique molhada. O que aconteceu no dia seguinte? O teimoso, o cabeção, né? Parece alguns maridos, né? Cabeção, cabeçudo, parece que não entende a vida. Ele vai lá e vê que a terra está molhada e o algodão está seco. O que ele faz então? Ah, agora sim. Parece que Deus tem que falar com você, parece que Deus tem que falar comigo, parece que Ele tem que realizar um milagre, parece que Ele tem que provar alguma coisa para a gente poder fazer a obra do Senhor.
para a gente poder melhorar o nosso relacionamento dentro de casa, para a gente ter uma família mais alegre, para a gente ter uma produção melhor da felicidade e da satisfação. Parece que nós demoramos para entender que nós temos esse poder do alto para melhorar todas as circunstâncias da nossa vida e ter coragem para viver. Você já fez prova para Deus? Alguma vez? Nunca fez prova com Deus? Então, vocês podem começar a fazer uma prova com Deus. Por exemplo, você pode olhar para o pastor Marinho e olhar para mim e falar assim: Senhor, se tu queres que eu faça a tua obra no reino de Deus aqui em São Paulo, faça com que o pastor Marinho seja tão bonito quanto o pastor João. Comece a fazer uma prova. Se ele realmente mudar a visão, você vai para a obra. Ou vocês acham que ele é bonito? Não faz nada, ninguém respondeu nada, viu, pastor? Ninguém falou nada. Melhor ir para um spa aí. Então, gente, provem ao Senhor. Pode provar a Deus, gente, pode provar, mas por causa justa. Gideão estava provando a Deus por quê? Porque ele queria um emprego, porque ele queria ir para Disney, porque ele queria uma mulher bonita, um homem bonito. Ele estava provando a Deus para quê? Pela obra de Deus. Ele queria obedecer a Deus, ele queria servir a Deus. Então ele fez uma prova justa. Senhor, o Senhor quer que eu encare o inimigo? Está cheio de inimigo na tua vida aí, viu? Que você não vê. Está cheio de diabo, de demônio querendo acabar com a tua vida. Esta é a obra que Deus quer para você derrubar esses caras todos aí que cheiram mal, querem infernizar a tua vida. Então o Gideão não estava querendo nada egoisticamente para ele, não, né, irmão? Ele não queria nada para ele, ele queria: Senhor, eu quero defender o teu povo, eu quero defender a minha família, eu quero trazer a minha família aos teus pés, eu quero que a minha casa seja realmente de joelhos ao Senhor, tu e tua casa. Não pedidos egoístas, prove a Deus. E Gideão, então, ele recebeu a resposta de Deus e ele se encorajou para ir. Ele se encorajou para defender Israel. Não era nada para ele, não. Ele era pobre, era miserável, mas ele amou a Deus como você e eu. Então Deus pegou um cara medroso e transforma esse camarada em tocha de fogo. Por onde ele passava, ardia o poder do Senhor. É isso que Deus quer fazer comigo, quer fazer com você. E nós estamos aí inoperantes na vida. Quanto nós mais poderíamos produzir o reino do Senhor? Hein, irmã querida? Quanto mais, será que eu não poderia produzir muito mais? Mas sabe o que acontece com o nosso povo? Que nem o povo daquela época. Então Gideão falou assim: vou formar um grande exército. Sabe quanto tinha no exército de Gideão? 32 mil soldados. Imagina quando você anuncia uma obra na igreja. Por exemplo, eu estava cansado da nossa igreja não ter evangelismo. Aí ano passado eu falei: não, eu vou tacar fogo nesse povo aí. E comecei a orar e comecei a trazer mensagem. Aí teve um culto de domingo que eu falei: quem quer sair mais? Depois de uma mensagem que chacoalhou a turma, né? Mexeu com o brilho. Mas veio um montão de gente. Aí eu falei: pastor, encontrei agora a solução. Veio um montão de gente para frente para trabalhar na área de missões e evangelismo. Assim como naquela época, quando falaram: olha, Gideão vai formar um exército para lutar contra os midianitas. Gente, levantou uma multidão correndo para ajudar Gideão. 32 mil. Sabe o que aconteceu comigo no domingo seguinte? Eu marquei, aliás, no sábado seguinte, falei: pessoal, vamos trabalhar, vou dar uma palestra para vocês, vou dar um curso. Venham sábado à tarde para a gente aprender como abordar. E vieram quase todos. Eu fiquei impressionado. Falei: Deus está nesse lugar. Aleluia. E ministramos a palavra, mais ou menos tecnicamente, abordagem, tal, coragem, né? Também preparado para ouvir os nãos, o xingamento. E eu falei: gente, sábado vai ser o nosso teste. Nós vamos marcar para sábado começar a nossa trajetória evangelística aqui na Casa Verde. Sabe quantas pessoas vieram? 20. Ainda assim eu falei: Deus está nesse lugar. Vieram 20 e nós saímos e foi uma bênção.
Eu fiquei muito feliz. Aí falei, pessoal, quando nós nos reunimos na volta, falei, pessoal, sábado que vem de novo. Sábado que vem de novo. Sabe quantas pessoas vieram? Eu cheguei na igreja, pastor, que é marcado para as 2 horas, eu cheguei 2h20, cheguei atrasado. Aí eu vi o pastor Fred lá, falei, não vi ninguém. Falei, pastor Fred, o pessoal já saiu na rua. Eu animado do jeito que estava, eles já foram para o evangelismo. Aí o pastor Fred falou assim, quem? Peraí, o pessoal que veio sábado. Não, pastor, até agora não viu ninguém. Entende? A empolgação que faz, os valentes, os falsos valentes, aqueles que não têm compromisso, aqueles que levantam a mão para Deus no apelo e depois esquece que levantou a mão. Entende isso? Deus quer dar coragem para aqueles que realmente querem amar o Senhor. Deus quer dar coragem para você resolver os problemas da tua família com a tua lealdade, com o teu temor a Ele, com o teu prazer de servi-lo, não de oba-oba. Não para dizer para todo mundo lá fora que é cristão, mas na hora de provar que é cristão, fracassa. Então, daqueles 32 mil que Gideão formou, Deus chegou para ele e falou assim: olha, Gideão, tem muita gente. Diz para essa multidão que quem tiver com medo ou estiver tímido, para voltar para casa. Sabe quantos voltaram? Quem leu já esse texto? Voltaram para casa 22 mil corajosos, entre aspas, medrosos, com o rabo no meio das pernas, porque tiveram medo de enfrentar o inimigo. Muitas vezes as nossas batalhas são tão medonhas que temos medo de orar contra o inimigo para que ele não se levante mais. Tem pessoas que se convertem e falam: eu me converti e minha situação piorou. E vai piorar mesmo, porque Satanás vai atrás de você, ele quer você de volta, ou ele vai tirar aquilo que ele te deu. 2 mil pessoas que disseram que tinham coragem para lutar e para viver foram derrotadas. Olha, a igreja está cheia de gente covarde. Desculpa eu falar assim, viu, pastor? Mas lá na minha igreja também está cheia de gente covarde, que gosta de provar que não é competente. E uma igreja nos dias de hoje tem que ser corajosa, tem que ser competente para poder viver o evangelho como os apóstolos viveram. Aí Deus chamou Gideão. Deus chamou Gideão, tinha 10 mil só com ele. Ele falou assim: Gideão, vem cá, 10 mil ainda é muito. E Gideão falou: não estou entendendo a sua matemática. O povo que está lá contra nós são milhares e milhares. O Senhor já mandou embora 22, agora tem 10 mil. Então, quantidade, eu não estou defendendo aqui igreja pequena. Eu estou defendendo qualidade, realmente, e a realidade de uma conversão. Cristãos que são de fato convertidos, que aguentam, sabe, a rosca, a morsa que aperta, sabe, cristão que tem ajuste, não cristão que quanto mais ajusta, espana e não tem mais ajuste. Deus não está contando com esse. Dentro das igrejas tem muita gente que não tem mais rosca, não tem mais ajuste, não aperta mais, porque não suporta a pressão espiritual. 10 mil com Gideão. E Deus falou o seguinte: olha, faz o seguinte, manda todos eles beberem água. Aquele que agachar e beber, diferente daquele que se agachar e beber como um cachorro, você manda embora. 9.700 soldados, eles se abaixaram para beber água assim. O que acontece com um soldado em guerra quando está assim? Vulnerável. Vulnerável, sim ou não? Está ou não está vulnerável? Agora, aqueles que beberam como cachorro, o cachorro bebe água deitado, ele bebe água aí, de 4 pés, o que ele faz? Ele bota a língua dele lá embaixo, ó. Então Deus falou: os que beberem como cachorro, a sua mão é a língua do cachorro. Quando aqueles 300 beberam água assim, ó, como quem diz: cadê o bicho? Se vier, eu estou atento. Eu estou bebendo água, mas eu estou atento. Entende, irmão? O cristão que não está atento contra o inimigo vai voltar para casa.
ou não entrará na glória eterna. Não terá prazer de viver, porque aquele que se afugenta quando o inimigo vem, quando vem uma desgraça, que infelizmente nós temos desgraça. Eu tive uma desgraça que em 2010, quando a minha esposa morreu, eu pensei que não ia sobreviver. Se você não estiver preparado com Cristo, vai acontecer coisas na tua vida que você não vai ter prazer de viver, você não vai ter coragem de viver. Eu pensei, acabou tudo para mim. No entanto, Deus me fez respirar, pensar, confiar, e eu passei por aquele momento terrível. E teve um outro momento em 2013. A minha esposa morreu dia 23 de dezembro de 2010, olha o período. E em 2013, na véspera do Natal, me acontece uma situação que eu vou dizer para vocês assim: eu literalmente fui ao inferno. Por um erro meu, por uma falha minha, eu fui ao inferno. Ali eu falei: Senhor, acabou a minha vida, não quero mais nada. E chegou ao fim. Eu não posso descrever para vocês o horror que passou dentro da minha alma. Horror. E eu olhava aqueles flashes que passavam na minha cabeça, tudo aquilo que Deus tinha me dado para construir, tudo jogado fora. E eu falei: agora não tenho força, não tenho alegria de viver, não tenho mais poder algum para sobreviver. Eu pensei, eu ia para a igreja mecanicamente, pastor. Eu ia por inércia. Não sei como Deus me usava para pregar, mas eu não estava lá. Isso foi em 2013. O ano passado na minha vida foi o pior ano da minha vida. Pior ano da minha vida. Nunca passei um período tão ruim, tão estéril, em face de dezembro de 2013, quando eu fui ao inferno. Eu fui ao inferno. Caiu toda a minha concepção de cristão. Mas eu estou aqui hoje. Se eu estou aqui hoje, porque como Gideão, o Senhor me renovou, me encorajou para viver, para lutar e para reconquistar. Prejuízo que você tem, eu não sei. O que você está vivendo, claro que eu não sei. Mas eu te digo uma coisa: há um Deus sobremaneira poderoso esperando para te abençoar, se você disser: eis-me aqui, Senhor. E foi o que eu fiz a Deus: Senhor, eis-me aqui. Não sei se o Senhor me quer, mas eis-me aqui. E Ele me quis. Foi um ano de lutas, foi um ano de recuperação, foi um ano de abrir mão, foi um ano, eu vou te dizer uma coisa: só Deus para poder me dar a vitória. Gideão, então, com 300, veja bem, igreja, a igreja não vence seus obstáculos com uma multidão. Vocês nunca vão ter a totalidade de uma igreja para fazer a obra, nunca vão ter. 20, 30% da igreja, com esses que Deus trabalha a obra do Senhor, trabalha uma boa família, porque nem toda família que está dentro de uma igreja é uma família realmente de Deus. Sinto muito falar isso, porque falta para nós competência, caráter, moral e justiça. Nós não temos essas qualificações. Nós precisamos aprender com esses heróis da Bíblia aí. Gideão, então, com 300, ele venceu toda aquela parafernália do inimigo. Sabe com quê? Com uma trombeta na mão e com um vaso de barro vazio com uma tocha dentro. 300 em 3 alas. E Gideão falou: olha, quando vocês ouvirem meu sinal, vocês vão quebrar o cântaro e vocês vão soar a trombeta. Você imagina 300 trombetas soando. Você já ouviu escola da Vai-Vai? Alguém já ouviu? Aquilo arrepia o pelo por dentro. Agora imagina a trombeta, que são multiplicadas por 3.000 megatons de Deus que vem do céu em defesa do seu povo. Aquele 300 barulho que parecia um inferno para aquele povo que estava lá. Eles, quando ouviram aquilo, se apavoraram tudo. E Deus fez que naquele momento cada um dos midianitas arrancasse as suas espadas e um contra eles próprios. Eles se dizimaram. E
você está prostrado diante de Deus? Que barulho será que faz no mundo espiritual quando você está com a tua casa orando a Deus? Que barulho é que Satanás pode suportar? Não suporta. As nossas armas não são físicas. Gideão não usou espada, Gideão usou coragem, que não veio dele, veio de Deus para ele e para todo aquele que acredita. Vai nessa força, conquista o teu lar, conquista o teu marido, conquista a tua esposa, conquista o teu filho, conquista as vidas que moram do teu lado, no teu trabalho. Faça isso para a glória do Senhor. Faça um barulho infernal para Satanás, porque ele não aguenta quando nós de joelhos estamos perante o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu quero ver essa igreja, se de joelhos permanecer como vocês estão fazendo nessa semana só, não, na outra também. Não precisa do pastor dar uma programação. Você tem a incumbência de fazer barulho no mundo espiritual para destronar de cima da tua casa qualquer bandidagem, qualquer demônio que se aloja contra você, porque demônio não gosta de você, ele detesta você, e ele se aloja dentro da sua casa, dentro dos seus cômodos. Mas põe teu joelho no chão, chama teu marido para orar, chama teu filho para orar. É barulho de demônio caindo para tudo quanto é lado. Acredita nisso? A tua vida há de mudar, a tua vida há de ser uma vida de coragem. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Gideão buscou a Deus. Senhor, eu não estou acreditando que eu tenho que ir, prova para mim. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Por que nós não temos respostas? Porque nós não buscamos ao Senhor. Gideão buscou, Moisés buscou, Josué buscou, Davi buscou, e a resposta veio. Duvido que não veio para você se você buscar a Deus. Livrou-me de todos os teus temores. Que tipo de temor eu tenho? Que tipo de temor você tem? O Salmo 34, uma bênção de Deus para a tua vida. Amém. E para a minha vida. Eu visitei o inferno, mas eu tive uma fagulha no inferno e eu busquei o Senhor. Amém. Ele me abençoou. Eu era um lixo. E ele me lavou, ele me limpou. Amém. Ele me trouxe à tona. E eu estou respirando. Eu estou respirando pelas narinas do Senhor. Amém. Deus tem planos para você. Pode acreditar nisso. A tua arma é a oração. Não se esqueça disso. Eu deixo essa mensagem para você porque é a minha vida, Gideão. Eu sou medroso, eu sou covarde, sou corrupto, sou pecador. Mas Deus me ama. Deus conhece o teu coração. Mesmo que você não diga que pode, Deus diz que você pode. Amém. Porque Ele te escolheu. E Ele te conhece. Senão você não estaria aqui. Você não estaria aqui. Diga, eu não estaria aqui. Eu estaria perdido. Porque Deus conhece meu coração. Eu estou aqui. Diga amém. Amém. Lute. Não tenha medo. Ou tenha medo e vá até Deus. Ele vai te livrar de todos os teus temores. Amém. Amém, gente? Amém. Então pode aplaudir o Senhor, porque Ele merece. Ele é a nossa força.